Bom, o que eu tenho a lamentar é que os serviços de informação e segurança do Estado, onde o Alfazema faz parte, trabalham muito mal. Serviços, está a dizer que o Alfazema Sim, está confirmado a partir de hoje que o Alfazema é do CISI. Porque a pessoa que tirou fotos no aeroporto, o engenheiro Venâncio lhe viu, o próprio engenheiro Venâncio viu a ele, e pessoas que não gostaram da atitude até alertaram para o engenheiro Venâncio ter que o questionar porque que estava a filmar. O engenheiro Venâncio, por causa de educação, não quis fazer. É elemento do CIS. Em condições normais, toda a informação que é recolhida por elementos do CIS vão ao chefe do Estado. O primeiro consumidor dessa informação é o chefe do Estado. Significa que, para além de colaborar com o CIS, o Alfazema tem acesso à informação privilegiada que ia ao chefe do Estado para ter que ser ele o primeiro a anunciar a hora que anunciou. Porque, pelo menos, a recolha, sistematização da informação e classificação leva algum tempo. Mas o Alfazema tem um canal muito direto para chefe do Estado, para o CISI, para o CELOC. Então, está confirmado que o Alfazema é do CISI e mal formado, mentiroso, que esteve infiltrado nas organizações da sociedade civil, IMD. É por causa disso que nós dizemos que Moçambique não é sociedade civil, é tudo do CISI, e a prova está ali. O antigo diretor de programas do IMD, Alfazema, que até se dava o luxo de andar a assessorar os deputados de todas as bancadas e mobilizar o financiamento, está confirmado que é do CIS, graças a esta atrapalhada da Procuradoria-Geral da República. Então está a querer dizer que em Moçambique nós não temos organizações da sociedade civil, temos o CIP, temos... Temos, mas a maior parte delas estão infiltradas. Temos o CDD. Estou a dizer que a maior parte das organizações estão infiltradas. Quando chegar o dia do CDD, é dever dizer. Como chegou o dia do IMD, que andou a albergar o CIS Alfazema, e Suzinho desmascarou-se, começou a dançar nhau sem máscara, e nhau não se dança sem máscara. Quando as penas começam a cair, ou você abandona. Mapico também é a mesma coisa. Quando aquela máscara de madeira parte, você tem que abandonar a dança, que é para não ver a sua cara. Então a cara dele caiu, e foi bonito isto. Significa que Deus existe e Deus nos ajuda. O importante neste preciso momento é que nós não nos devemos deixar intimidar com as mentiras do Alfazema, que até faz apelo para que o Venâncio não saia da Procuradoria. Não há condições para o Venâncio não sair da Procuradoria, porque ele vai ser ouvido em declarações. Quando alguém é ouvido em declarações, aí o Ministério Público tem que sentar a analisar para produzir acusação, encontrar matéria indiciária, pegar essa matéria, documentar, formar o corpo de delito e remeter ao juiz. O juiz tem de ter tempo de ler isso e validar. E pelo que eu sei, tendo em conta o nível em que as coisas estão, ele vai ser ouvido por um procurador-geral adjunto. Que esse procurador-geral adjunto terá que pegar todo esse trabalho depois, colocar na mesa do procurador-geral, para o procurador-geral ter conhecimento e autorizar que essa matéria vá ao Tribunal Supremo. Para essa matéria ir ao Tribunal Supremo, tem de passar por um processualismo, em que o expediente tem que entrar na secretaria, que se chama cartório. Secretaria do Tribunal chama-se cartório, onde se trata a questão dos processos. O juiz presidente, neste caso do Tribunal Supremo, tem um dia que recebe o expediente e autoriza a distribuição. Esse expediente é distribuído por sorteio. Ok. Então, isso não se faz em um dia, nem uma semana. Depois de se fazer o sorteio
verificado quantos processos cada juiz tem, dada a celeridade, é quando o processo é mandado ao juiz conselheiro. O juiz conselheiro, antes de tomar qualquer decisão, tem de ler, perceber, achando que há matéria bastante, é quando ele vai aceitar a acusação. Então, esse processo todo não é feito em uma semana. Por isso, não há condições para que o Venâncio não saia da Procuradoria para casa hoje. Ok. Só se fosse naquela altura em que a Procuradoria, os inspetores da PIC, os comandantes das esquadras, os comandantes tinham o poder de mandar prender e mandar soltar a hora que quisessem. Poderiam fazer isso. Nessa altura até, quando alguém estivesse a apreciar a sua esposa, mandava-te prender, ficava a dormir na sua casa, depois mandava-te soltar. Eu recordo-me que nós passamos desse tipo de assuntos. Houve o antigo vice-diretor do SNASP, que não vou dizer o nome aqui, que foi expulso por Samora Machel. E a partir desse dia, nunca tivemos vice no SNASP, por causa de indisciplina, abuso do poder e prepotência, por causa de atitudes dessa natureza, que acredito que o Tribunal Supremo, neste momento, não vai se deixar alimentar delas, apesar do apetite do senhor Alfazema. Ok, mas voltando à pergunta de partida, está a considerar que não foi fuga? Não houve fuga nenhuma. Ok. O Venâncio já tinha um programa, como por exemplo agora, pode ter outro programa. Pode ser normal que o Venâncio saia dali desta audição e amanhã o Venâncio volte para o avião, vá para a Europa, vá para a África, vá para... Por quê? Porque o Venâncio é o único candidato às presidenciais que continua com esta chama de luta pela verdade eleitoral. Os outros já resignaram. O Ossufo, por exemplo? Resignou. Ok. O Lutero resignou. Mas o... Ok, tudo bem. Olha, as pessoas querem discutir coisas que em algum momento não entendem. Quando você vai votar, recebe 3 boletins de voto. O primeiro boletim de voto que você recebe é das presidenciais. O segundo boletim de voto que você recebe é das legislativas. O terceiro boletim de voto é das assembleias provinciais. No manual de apuramento e na lei eleitoral, no que concerne ao apuramento, diz o seguinte: são escrutinados primeiro os votos correspondentes às eleições presidenciais. Está a ouvir, né? E depois delas, das legislativas e, por último, assembleias provinciais. Ok. Para mim, isso tem significado. Porque primeiro presidenciais, depois legislativas, depois assembleias provinciais. Significa que o candidato às presidenciais não é tão candidato igual ao candidato às legislativas, nem é tão candidato igual à Assembleia Provincial. Daí que ele vai por uma lista uninominal, enquanto os outros vão por lista plurinominais. Não só isso, a Constituição, que é a lei-mãe, destaca aqui o segundo candidato nas eleições presidenciais é membro do Conselho do Estado. Está lá, está explícito. Então, se nós temos respeito pela hierarquia das leis, o que está escrito na Constituição não pode ser rebaixado por causa daquilo que está escrito na lei ordinária. Porque as pessoas querem entender entre o Venâncio e o presidente do Podemos, quem é mais? Quem é mais? É aquele que a Constituição dá lugar. Não é aquele que é dado lugar pela lei ordinária. Independentemente da quantidade do dinheiro que ele recebe. É igual ao PCA e o ministro. O ministro recebe migalhas. O PCA chega a receber 20 mil dólares. O PCA pode não receber até 3... O ministro pode não receber 3 mil dólares. Mas o ministro é superior ao PCA. O PCA nunca pode demitir o ministro, mas o ministro pode demitir o PCA.
pode propor a demissão do PCA. Então, a relação é essa. Por isso, Pois. eu queria apelar às pessoas que estão nervosas, que não se arranjem rixas com polícia, não bloqueiem as ruas, fiquem tranquilos para saudar o Venâncio ao sair, porque o Venâncio daí vai para casa. Ok.